bom povo de Deus, povo abençoado, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para o teu coração. É muito bom, muito importante que você pare um momento do seu dia para estar meditando na palavra do Senhor. E hoje eu trago um tema muito importante, que é o tema sobre aquele que não abre a porta para que Jesus entre, vai ser aquele que vai bater na porta querendo entrar. Fique até o final desse vídeo, porque eu creio que você será impactado e abençoado. Aqui nós vamos dar referência bíblica para que você possa estar nos acompanhando na leitura da palavra. Pois tudo aquilo que trazemos aqui para o teu coração está baseado, está fundamentado na palavra de Deus. Amém? Já quero pedir também para que você se inscreva no nosso canal, para que você deixe o seu like, para que você deixe o seu comentário, pois isso nos ajuda demais. Também quero pedir que você venha acompanhar um artigo nosso que está publicado no meu site, que eu vou deixar aí o link na descrição para que você possa estar entrando lá, para que você possa estar acessando. Então, se você quer crescer, se você quer desenvolver espiritualmente, nós estamos aqui para te ajudar. A palavra de Deus ela vai dizer o seguinte: crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você precisa desse crescimento para a sua vida. Então o link do artigo vai estar aí na descrição e você pode estar entrando lá para estar conferindo, estudando e lendo. O tema lá é como atrair aquilo que você deseja, atraindo aquilo que você deseja, uma bênção, uma reflexão, uma meditação, e sem falar os outros artigos que a gente tem lá para que você possa estar lendo e aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, para esse momento, eu quero deixar uma palavra de Deus aqui para o teu coração, falando a respeito de que aquele que não abre a porta para que Jesus entre, vai ser aquele que vai estar batendo na porta, querendo entrar e não tendo mais como entrar, não tendo mais como ter acesso. A palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, olha o que diz a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha que tremendo essa palavra. Jesus está dirigindo, falando com uma igreja na carta de Apocalipse. Ele está falando com a igreja de Laodiceia. Ele está dirigindo essa palavra à igreja de Laodiceia, que o Senhor começa dizendo para essa igreja: sei que não és frio, mas também não és quente. Tu és morno, e por ser morno estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, essa igreja, ela se considerava uma igreja rica, uma igreja rica. E eles diziam assim: rico sou e de nada tenho falta. Só que estava faltando algo para essa igreja. Eles tinham dinheiro, eles tinham riquezas, mas estava faltando algo para essa igreja. Porque o mais importante estava do lado de fora. E quem era que estava do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar? Era Jesus. Então, irmãos, eles não perceberam que eles necessitavam da presença de Jesus do lado de dentro. Quantas igrejas são mornas, quantas pessoas são mornas na fé. E Deus não quer que a gente seja morno, mas Ele quer que a gente seja fervoroso. Ele quer que a gente seja decidido. Ele
quer que a gente saia de cima do muro. Amém? Que a gente saia de cima do muro. Então Jesus vai dar um conselho para essa igreja, dizendo assim: aconselho-te que de mim compres prata, provada no ouro, né? Provada no fogo, para que de mim compres ouro provado no fogo, que compres que obtenhas vestes para que não se vejam a tua nudez, e colírio para que vejas. Colírio para que vejas. Então veja, meu irmão, que palavra tremenda de Jesus. Ele vem e diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A verdade é que muitos não abrem a porta para ouvir. Na verdade, muitos não estão a ouvir a voz de Deus. Porque o Espírito de Deus, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas quantas pessoas não estão atentando para que o Espírito tem dito à igreja? Sim, pastor, mas então me explique a questão de Jesus estar batendo a porta e eu preciso abrir a porta para que ele entre. Porque senão depois eu é que vou estar batendo na porta querendo entrar e sem ter como entrar. Então é justamente sobre isso que eu quero abordar nesse vídeo. É justamente sobre esse assunto que eu quero abordar nesse vídeo. Porque aqui nós vemos Jesus querendo entrar nessa igreja morna, nessa igreja que não percebeu que Jesus estava fora dela, que não tinha mais o Espírito Santo, porém era uma igreja que tinha ouro, era uma igreja que tinha prata, mas era uma igreja cega, era uma igreja morta. Tu és pobre, cego e nu. Então a pessoa que não tem Jesus do lado de dentro, ela é pobre. Ela pode ser rica de dinheiro, mas ela é pobre. Aquele que não tem Jesus do lado de dentro, ele pode até, ter muita coisa, mas Jesus disse: és pobre, cego e nu. E nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. Eu aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, vestimentas para que te vista, e colírio para teus olhos, para que vejas. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra de Deus, ela vai falar sobre a parábola das 10 virgens. E eu quero abrir aqui com você, para que você veja o que ele fala sobre a parábola das 10 virgens, para que a gente possa aprender a palavra de Deus. Mateus capítulo 25, irmão. Mateus capítulo 25 vai narrar, vai falar a parábola das 10 virgens. Olha o que diz aqui, ó. Mateus capítulo 25 vai dizer assim, ó. E tendo as prudentes, porém, responderam, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Agora você observa que quem está de fora batendo é as virgens, é a igreja, é aqueles que estavam aguardando. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, irmão, precisamos atentar para isso aqui.
lá em Apocalipse, na igreja de Laodiceia, quem está batendo é Jesus. Mas agora, aqui na parábola das 10 virgens, quem está batendo é as virgens loucas. E quem eram as virgens loucas? Aquelas que não tinham o zelo, o cuidado, né? Elas não tinham azeite e as suas lâmpadas estavam se apagando. Elas não tinham azeite suficiente e as suas lâmpadas estavam se apagando. E a gente observa o seguinte: por se acabar o azeite, as suas lâmpadas estavam se apagando, né? Porque o que mantinha as lâmpadas acesas era justamente o azeite, que é símbolo do Espírito Santo. O azeite representa o Espírito Santo. E a gente observa que as lâmpadas estavam se apagando. Então elas correm para as prudentes, para as cinco virgens prudentes. E elas vão dizer: dai-me do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão a se apagar. E as prudentes vai dizer assim: não, para que não nos falte a nós e a vós. É por isso que a Bíblia diz, irmão, que a gente tem que ser prudente como a serpente e simples como uma pomba. Então você observa que elas foram prudentes, para que elas também não ficassem sem o azeite, para que também elas não ficassem sem o azeite. Não, para que não nos falte a nós e a vós, e diante ao que compra, e diante aos que vendem, que diga, e comprai para vós. E elas foram comprar, elas foram adquirir, mas elas foram tarde demais. Tem pessoas que deixam para fazer o que pode fazer hoje para fazer para amanhã. Então se está ao teu alcance fazer hoje, parar para ouvir a palavra de Deus hoje. Se está ao teu alcance parar para fazer uma oração hoje, faça hoje. Se está ao teu alcance parar para ir a um culto, ouvir a palavra de Deus, vá hoje. Não deixe para amanhã. E as pessoas vão deixando para amanhã. E a gente observa que ele falou com Zaqueu. Zaqueu era de pequena estatura. Zaqueu subiu em cima de uma figueira de difícil acesso. E quando Zaqueu está ali em cima, Jesus se sentiu atraído pelo desejo que estava no coração de Zaqueu. E por isso ele vai até Zaqueu. Ele vai até Zaqueu. E ele vai dizer assim para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Então observe, desce depressa. Você tem que tomar uma atitude depressa. Você tem que tomar uma decisão, uma posição depressa. Até quando Deus vai ter paciência com você? Até quando você vai colocar para amanhã o que você pode fazer hoje? Até quando você vai adiar? Até quando você vai adiar? Então, quando elas foram comprar o azeite, já era tarde para elas. E à meia-noite ouviu-se um clamor dizendo: aí vem o noivo. E as prudentes que estavam preparadas, que cuidavam da sua lamparina, que cuidavam da sua lâmpada, que estavam ali vigiando, aguardando a entrada, a vinda do noivo, elas entraram, porque além de elas terem o azeite na vasilha, elas tinham azeite de reserva. Elas tratavam a sua vida espiritual com prudência. Elas zelavam pela sua vida espiritual. E quantas pessoas estão apagadas? Quantas pessoas estão apagadas? Quantas pessoas que a presença de Deus não é mais com elas? Quantas pessoas que estão frias? Precisamos acordar, meus irmãos.
precisamos despertar. Então a gente observa que as prudentes entraram. E quando elas entram, a porta se fecha. Fechando-se a porta, vai chegar as loucas. E as loucas, quando elas chegam, batem na porta e pedem para entrar. Porém, o Senhor vai dizer para elas. O Senhor vai dizer, ele, porém, respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos o dia. Nós não sabemos a hora. Em Apocalipse fala que ele virá como ladrão. Ele virá como ladrão. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Mas ele virá. Ele virá para buscar o seu povo. Ele virá para buscar a sua igreja. Ele virá para buscar a sua noiva. Ele virá para buscar a noiva eleita. Ele virá para buscar a sua igreja. A sua noiva prudente. A sua noiva que tem um azeite. A sua noiva que vive uma vida de oração. A sua noiva que zela pela sua vida espiritual. Ele vem para buscar. Então a gente observa o seguinte, que ele, em Apocalipse diz, eis que eu venho como ladrão. Se alguém soubesse o dia em que a sua casa haveria de ser assaltada, ele se prepararia. Ele ia se preparar. Ele ia acionar a polícia. Ele ia colocar tocar, ele ia preparar uma armadilha para que quando o ladrão entrasse em sua casa, ele fosse surpreendido. Mas a questão é a seguinte, irmão. Nós não sabemos quando isso pode nos acontecer. Nós não sabemos. Por isso que ele disse, eis que eu venho como ladrão. Quer dizer, eu venho numa hora em que muitos não esperam. Eu venho numa hora em que muitos não estão aguardando. Então é muito importante você estar alerta. Você ter cuidado da sua vida espiritual. Você buscar o azeite. Você se encher do Espírito Santo. A palavra de Deus diz o quê? Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Então essa é a mensagem da igreja. Nós pregamos e ali estavam elas batendo. Lá em Apocalipse você vê Jesus batendo na porta querendo entrar. Então quem não abre a porta para que Jesus entre hoje, amanhã vai ser aquele que vai estar batendo na porta. Amanhã vai ser aquele que vai estar procurando o pastor para receber uma oração. Amanhã vai ser aquele que vai estar procurando o irmão para receber uma palavra. Então abra a porta do seu coração hoje. Você tem a oportunidade. Você que está a ouvir essa palavra. Você que parou para assistir esse vídeo. Fique alerta. Fique atento. Porque o Senhor, Ele está falando contigo. E nós estamos aqui proclamando, anunciando. Nós somos a voz da igreja que clama dizendo, aí vem o noivo. Nós somos a voz daqueles que clamam, dizendo, aí vem o noivo. Desperta, tu que dormes. Aleluia, glória a Deus. E as pessoas zombam de nós, assim como zombou de Noé. Não chovia do céu, mas Deus fez uma promessa a Noé. Deus disse a Noé que haveria um dilúvio, que a terra seria encharcada de água e que muitos morreriam. Deus manda que Noé construa uma arca para que ele venha escapar, ele e a sua família. E Noé constrói uma arca para que ele possa escapar, ele e a família dele. E a gente observa o seguinte, que Noé preparou a arca. Noé acreditou na palavra de Deus. Noé preparou a arca. Não havia chovido sobre o céu. Não descia chuva sobre o céu. Acredita-se que era um vapor que subia da terra. Não chovia, irmãos. E Noé estava pregando. A mensagem de Noé era uma loucura para aqueles que foram destruídos pelas águas do dilúvio. A mensagem de Noé foi uma loucura para eles.
Então despertemos, porque o Deus que fez a promessa cumpriu. E Noé passou anos e anos pregando, dizendo, construindo a arca. E alguns zombavam de Noé, chamavam Noé de louco, o velho doido, o velho louco. Mas de repente, começa a chover. De repente, Deus começa a cumprir a promessa que fez. E começa a chover sobre a terra. Começa a vir água sobre a terra. E começa a inundar toda a terra. Noé entra na arca junto com a sua família e também os animais, os casais dos animais. E a arca se fecha, a arca é fechada, lacrada por Deus. De maneira que quem estava dentro não podia sair, aquele que estava fora não podia entrar. Não tinha como entrar. Então, irmão, aproveite a oportunidade que Deus está te dando hoje. Acredite na palavra de Deus, na voz de Deus, naqueles que pregam a palavra do Senhor. Porque amanhã você pode ser aquele que vai estar perecendo nas águas da tribulação. Você pode ser aquele que vai estar batendo na porta querendo entrar. Você pode ser aquele que vai estar desesperado buscando uma saída para a sua vida. Jesus disse, eu sou a porta. E a porta da graça ainda está aberta. Você tem chance, você tem oportunidade de abrir a sua vida, abrir o seu coração. Faça que nem Zaqueu. Zaqueu levou Jesus para casa. Zaqueu permitiu com que Jesus não somente entrasse dentro da sua casa, mas Zaqueu permitiu que Jesus entrasse no seu coração. Quando ele se arrependeu das coisas erradas que ele havia feito, das coisas erradas com que ele havia praticado. Então, para encerrar esse vídeo, eu quero fazer uma oração e eu quero pedir para que você acesse o link lá, entre lá no nosso site, esteja acompanhando os estudos, esteja acompanhando a palavra de Deus aqui. Nós vamos estar trazendo aqui playlist para que você venha desenvolver o seu conhecimento a respeito da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Faça essa oração comigo, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus amado, nesse momento eu entro na Tua presença mais uma vez e peço que o Senhor venha orientar essa pessoa. Porque o conselho foi, aconselho-te que de mim compre ouro, provado no fogo, compre vestes para que te vista e não seja vista a tua nudez. Aconselho-te que compre colírio para que os teus olhos sejam abertos. Quantas pessoas que estão cegas, quantas pessoas que não perceberam que a presença de Jesus está do lado de fora. Quantas pessoas estão tratando as coisas de Deus como pessoas loucas, não estão sendo prudentes, porque as prudentes tinham azeite, elas estavam cheias do azeite, as suas lâmpadas estavam acesas, elas não estavam apagadas. Quantas pessoas estão apagadas, quantas pessoas não estão dando ouvido à tua voz, e o Senhor disse, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. E nós somos a voz do Senhor. João Batista disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Então nós somos a voz que ecoa, que prega a palavra, que profetiza. Nós somos a voz do Senhor. Se há alguém, meu Deus, nesse momento que abre o seu coração para que o Senhor entre, que o Senhor entre no seu coração nesse momento, que o Senhor faça morada, que o teu Espírito Santo enche essa pessoa, pois a tua palavra nos diz, não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então enche essa pessoa do teu Espírito, toca nela, Jesus, e faça uma grande obra em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Assim eu te oro, te peço e te agradeço. Amém. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e logo mais nós estaremos aqui com outro vídeo. Eu estou me organizando para trazer um vídeo aqui na quarta-feira e também no sábado, para que você possa estar nos acompanhando. A gente vai estar trazendo aqui uma playlist, estudos
da palavra de Deus que vai edificar a tua vida, que vai elevar o teu nível, em nome de Jesus. Você que é pastor, você que é pregador, você que ama a palavra de Deus, porque o conhecer a palavra de Deus não é só para quem é líder, não é só para quem é pastor, mas é para todos aqueles que desejam crescer na graça e no conhecimento. O meu povo erra por falta de conhecimento e por falta de uma experiência com o poder de Deus. Deus abençoe, um forte abraço e fica com Deus. Amém.